começar a palavra de hoje, eu queria convidar você a abrir em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é um texto que nós temos olhado mais de perto. Nós temos falado sobre na verdade, cristão. E nós no primeiro dia falamos de compaixão, como uma das marcas essenciais de um cristão. E depois partimos para essa lista de Gálatas 5, 22, como outras marcas também essenciais na vida de um verdadeiro cristão. E nisso você já percebe como a Bíblia é um livro rico. Por quê? Porque hoje é a quarta pregação sobre esse assunto e praticamente nós estamos em um versículo. Nós pegamos um versículo e estamos tirando bastante coisa dele. Tamanha a riqueza da Bíblia. A Bíblia é um livro muito vivo, é um livro muito rico, e um versículo é capaz de nos alimentar por semanas. Então Gálatas 5:22 tem nos alimentado bastante, e naquele contexto onde nós estamos entendendo que há muitas pessoas com barreira em relação a Jesus, com barreira em relação à igreja, mas essa barreira não nasceu por um problema com a pessoa de Jesus. Essa barreira nasceu, e essa barreira existe por um problema com aqueles que se dizem seguidores de Jesus. E aí nós temos usado aquela frase famosa de Gandhi, que não era um cristão, falando dos cristãos, quando ele diz, eu gosto do seu Cristo, mas não gosto dos seus cristãos. Os seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. E que isso não deveria acontecer. Então, dentro da nossa responsabilidade como cristãos e como igreja, o que nós precisamos para transparecer a Cristo? O que nós precisamos para mostrar Jesus ao mundo, de forma que as pessoas que gostarem de Jesus, consequentemente terão empatia e gostarão de você também. Claro que as pessoas que não gostarem de Jesus, aí não vão gostar de você também. Porque a pessoa pode ter uma barreira com Jesus, isso pode acontecer. A pessoa pode resistir a Jesus, e aí se perseguiram a Jesus, vão perseguir os seus seguidores também. Mas no nosso contexto, falando do nosso país, tem acontecido um problema grande de pessoas com barreira, e essa barreira não é com Jesus, essa barreira é com a gente. Então o que a gente pode fazer? O que a gente pode aprender e como é que a Bíblia nos ensina a sermos mais parecidos com Jesus? E Gálatas 5:22 é uma foto de Jesus, com marcas que nós deveríamos e devemos desenvolver no nosso cristianismo. Vamos ler então, Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, benignidade ou amabilidade, bondade, que está dentro do que a gente falou sobre compaixão, fé ou fidelidade ou lealdade, mansidão e domínio próprio. Hoje eu gostaria de falar sobre mansidão e domínio próprio. Se der tempo, sobre fé ou fidelidade, mas provavelmente não vai dar tempo, e a gente termina ainda num outro domingo. Na verdade, cristão, mansidão. Olha para o lado, vê se tem alguém manso do seu lado. Samuel, tem um pitbull do meu lado aqui. A verdade é que a palavra mansidão ela tem um uso no nosso país, no nosso contexto brasileiro e no nosso contexto do século 21, que não é o mesmo contexto de mansidão na época de Jesus. No mundo grego, no termo grego prautes. Então esse termo, quando a gente fala em mansidão hoje, o que a gente pensa? Um cachorro manso. Aquele cachorro que você pode fazer carinho nele, porque ele é mansinho. Aí entra um ladrão na sua casa e dá um pedaço de carne para ele, e o cachorro já está abanando o rabo,
com o rabo para cá e para lá, feliz. Aí que você fala, esse cachorro é manso, é inofensivo, não faz nada para ninguém, não morde ninguém, nunca avança em ninguém. E aí a gente associou manso com aquela pessoa sem vida, de olhar sereno, desligado, aquela pessoa que está sempre a 1 por hora, de que está sempre falando baixinho, de que está aquela pessoa inerte, que pode cair o mundo ao redor dela, pode acontecer o que for, até contra a família dela, e essa pessoa é deitada eternamente em berço esplêndido, né? Ouvindo música clássica, tranquila. Então, por um uso indevido não, mas por um uso cultural nosso da palavra manso, principalmente associado com um cachorrinho manso, nós associamos a pessoa mansa à mesma ideia. Só que não era essa a ideia de mansidão que se tinha da palavra prautês nos tempos da Bíblia, no mundo grego. Porque os filósofos gregos, inclusive, usavam muito essa palavra. Aristóteles usou muito essa palavra. Então, quando a Bíblia usa essa palavra, ela tinha um contexto em que ela foi escrita, porque senão fica parecendo que pode entrar aqui, pode alguém entrar na minha casa, chutar tudo, acabar tudo, e eu vou ficar, não vou falar nada, porque eu sou mansinho, ainda vou ficar feliz da vida, animado. Principalmente quando a Bíblia vai falar sobre algumas pessoas mansas na Bíblia. Moisés, Números capítulo 12, versículo 3, vai dizer que Moisés era tão manso, que ele era o homem mais manso da terra. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, o cara devia ser uma ameba ambulante, porque o mais manso da terra, o cara devia ser um desligado, viver no mundo da lua, viver com a cabeça em outro planeta, ao ponto de ficar divagando quando ele estivesse no meio das pessoas. Só que aí você vai para o Novo Testamento, e Mateus 11, 29, Jesus vai dizer, aprendei de mim que sou manso. Mas espera aí, Jesus não era esse cara desligadão totalmente, até porque quando estavam usando o templo, quando estavam usando o nome de Deus para enriquecer, Jesus entrou lá bastante firme, com muita convicção, com uma postura bastante intensa. Então, quando estavam usando a casa de Deus para explorar as pessoas, para tirar o dinheiro das pessoas, Jesus foi bastante firme. Então, o nosso conceito de mansidão nos dias de hoje, para o cachorrinho manso, não é o mesmo que os tempos bíblicos, seja na época de Moisés, que é mais de 3.000 anos atrás, seja na época de Jesus, há 2.000 anos atrás. Não é esse conceito do cachorrinho abanando um rabo. A ideia de mansidão é uma palavra bastante complexa, mas que ela tem principalmente duas ideias fundamentais e duas ideias importantes de quando a Bíblia fala sobre mansidão. E eu queria falar um pouco sobre isso. Essas duas dimensões da mansidão, que não tem a ver com essa ideia de mansidão que nós temos. A primeira dimensão da mansidão é a humildade. Ser uma pessoa mansa, em vários lugares na Bíblia, é contrastado com a pessoa que é arrogante e orgulhosa. Então, vários salmos falam sobre o manso como sendo o contrário do orgulhoso. Então, há uma dimensão do manso no sentido de humildade. O João Alexandre, quando ele esteve aqui na igreja, ele falou uma frase bastante interessante. Ele falou assim, olha, existe um tipo de coração com o qual Deus não vai competir, que é um coração cheio de si mesmo. Há um tipo de coração com o qual Deus não vai competir, com um coração cheio de si mesmo, onde nós não somos mais ensináveis, onde nós entendemos que sabemos de tudo, onde nós entendemos que somos especialistas em tudo, e ninguém tem nada para nos ensinar, para nos acrescentar, porque já estou completinho. Então, eu só tenho que ensinar, o que aprender eu já não tenho mais. Um coração cheio de si mesmo. Agora, existe algo extremamente importante,
que nós precisamos entender muito bem sobre humildade. Porque há uma ideia errada de humildade, como se a humildade fosse aquela postura da pessoa que fala mal de si mesmo. Não, eu não sou nada, eu não presto para nada, eu sou um miserável, eu sou uma ameba, eu sou uma... E a pessoa fica fazendo isso. Puxa, essa pessoa é humilde, olha como ela é humilde. Ela nem cabe de tanta humildade que ela tem, assim, de tão humilde que ela é. A gente esquece que há duas formas de nós chamarmos a atenção para nós mesmos. E de nós sermos o centro e de nós sermos o alvo. Uma delas é nos fazendo como heróis. Que aí é o soberbo e arrogante que a gente já sente o cheiro de longe. Que você percebe que a pessoa fala se exaltando, que a pessoa está realmente... Você percebe que ela só enxerga o que é bom nela. Então, esse é um tipo de orgulho. Mas tem outro tipo de orgulho, que é que ao invés de se fazer de herói, a pessoa se faz de vítima. O vitimismo e o milindre é uma outra forma de chamar a atenção para si mesmo. O alvo continua sendo você, é que o arrogante joga pétalas nele mesmo, pétalas de rosa. E o melindroso e a vítima joga pedras nela mesma. Mas quem que é o alvo? Ela mesma. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nosso coração está tomado de orgulho, mas a gente fala, não, mas eu só falo mal de mim mesmo. Sempre que eu falo de mim, é de forma pejorativa. Não, mas esse é o problema, você só fala de você. Humildade não é pensar mais de si mesmo ou menos de si mesmo. Por quê? Na Idade Média, foi uma época aí que vai mais ou mais chutando por cima do ano 500 ao ano 1500, a palavra-chave era baixa autoestima. Então o caminho da espiritualidade, o caminho da felicidade é você entender que você não é nada. Então que você não é, você não presta, você é um miserável, você é... Né? Então o caminho para se chegar mais próximo de Deus, de espiritualidade profunda, e o caminho que vai te levar a essa felicidade mais completa é baixa autoestima. Você precisa jogar pedra em você mesmo. Na era pós-moderna, que é a era que nós estamos vivendo, a palavra-chave é autoestima alta, boa. Você precisa de uma boa autoestima. Você precisa saber que você é maravilhoso. Você precisa saber que você é demais. Você precisa saber que você é capaz, que você consegue, que você é lindo, que você é tudo de bom. E esse é o caminho dessa autoestima bem, saudável e alta. É o que vai te fazer ser feliz, é o que vai te fazer espiritualmente ser mais saudável. E os dois caminhos estão errados. Porque nos dois caminhos, num você está jogando pedra em você mesmo, no outro você está jogando flores em você mesmo. Mas o foco continua sendo você mesmo. Como dizia um político, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Humildade não é pensar mais de si mesmo ou menos de si mesmo, é pensar menos em si. O problema do herói e da vítima é que ela só pensa em si. E a humildade no Evangelho é justamente pensar menos em si. Não é pensar que você é mais do que você é, nem pensar que você é menos do que você é. É pensar menos em você e em mim. Então o melindre também é uma forma de culto a si mesmo, assim como o soberbo. E não tem nada a ver com humildade. A humildade de Jesus, que ele era manso, tem a ver com Marcos 6, 30 a 34. De 30 a 34. O que fala esse texto? Jesus recebe uma notícia de que seu primo tinha morrido, João Batista, com a cabeça decapitada. Ele foi decapitado, né? Então a cabeça foi colocada numa bandeja de prata. E morreu, perdeu alguém da família. Jesus, entristecido, falou para os discípulos assim: olha,
Ele ficou sabendo, falou: vamos para um lugar deserto, vocês estão trabalhando muito, vamos ficar um tempo longe das multidões, longe do aglomerado, daquelas atividades. E aí Jesus, com seus discípulos, foi para uma região do deserto. Nossa, passou um avião aqui? Passou um aviãozinho? Alguma criança jogou um aviãozinho, parece. A multidão, sabendo que Jesus e os discípulos foram para essa região do deserto, saíram correndo antes de Jesus e chegaram primeiro que ele e os apóstolos e os discípulos. Então Jesus, que estava com aquele peso de ter perdido alguém da família, extremamente cansado pelas suas próprias dores, pelas suas próprias atividades e situações, ao chegar, diz o texto que Jesus viu, se compadeceu do povo como ovelhas que não tinham um pastor e passou-os a ensinar. O que Jesus fez? Esqueceu de si mesmo. Esqueceu de si mesmo. Isso é humildade. Pais, por exemplo, que têm filhos, têm que aprender a esquecer mais de si mesmo. Quando vê alguém para a igreja, um casal com filhos, a minha pergunta para esse casal: a gente quer ser membro aqui. Legal, mas como é que estão os seus filhos na igreja que vocês estavam? Eles amavam a igreja que eles estavam. O departamento infantil era maravilhoso, eles estavam super envolvidos com a igreja, estavam super felizes, mas a gente não gostava da palavra muito, a gente achava que faltava um pouco. Irmãos, então, volta para lá. Fica lá, porque vocês têm que esquecer um pouco de vocês mesmos e pensar nos filhos de vocês, porque Deus colocou os filhos de vocês sob a autoridade, o cuidado de vocês, e é hora de vocês pensarem mais neles. E vai se alimentando com palavra em outros lugares. Ouve uma palavra aqui, outra ali e tal. Mas é tempo de vocês pensarem principalmente no filho de vocês. E não em vocês. Se os filhos de vocês estão crescendo de forma saudável, estão aprendendo, estão enturmados, aguente, fique lá. Continue lá. Mas quando nós não somos humildes, quando nós não temos mansidão, nessa dimensão de humildade, estamos cheios de nós mesmos, e nós pensamos em nós mesmos, o que vai definir se eu vou viajar, se eu vou mudar, se eu vou fazer o que for, é se eu quero ou não, se eu tenho vontade ou não. E aí depois o filho cresce, a filha cresce, totalmente perdido, totalmente abalado espiritualmente. Coloca o nome lá no caderno de oração que... Puxa vida, né, irmão? Vamos colocar o nome no caderno de oração, mas não dá para ter tido um cuidado maior? Não dá para ter pensado menos em você mesmo, menos em mim mesmo, e pensado nos filhos que Deus te deu? Então são situações assim que tem a ver com mansidão. Mas existe uma outra dimensão da palavra mansidão, que é muito importante, que é a dimensão de proporcionalidade. Proporcionalidade. E aí é onde essa palavra era mais usada no mundo grego, inclusive por Aristóteles, que era um filósofo importante, que dividiu aí a filosofia junto com outros nomes importantes, como Platão e Sócrates. Ele vai explorar essa palavra e vai nos ajudar a entender o que a Bíblia está falando às vezes quando ela fala em mansidão. Olha o que ele vai dizer. A mansidão é o meio termo entre dois extremos: a ira excessiva e a falta de ira necessária. A mansidão é o que te faz andar nesse meio termo, em não agir com ira excessiva e não agir com falta de ira, com falta de reação, quando essa reação deve existir. E aí ele vai definir: o homem manso é aquele que se ira por motivos certos, contra as pessoas certas, de maneira certa, no momento certo e pelo prazo certo. Espetacular isso. O homem manso é aquele que se ira por motivos certos, contra as pessoas certas, da maneira certa, no momento certo e pelo prazo
pelo período certo. O que extrapolar disso vira ira excessiva. O que não cumprir isso vira falta de reação necessária e mínima. Motivo certo, a Bíblia fala disso, Paulo vai falar em 2 Timóteo 4:7. Eu combati o bom combate. Se ele combateu o bom combate, é porque tem mau combate. Ou tem combate que é inútil, tem combate que é ruim, mas tem bom combate. Tem combate. Combate é uma palavra que na época era espada, era um negócio. Então tem combate e não adianta, não, eu vou ficar feliz, não vou reagir no combate. Então, bom, vai encontrar com Deus mais cedo, não tem problema. Naquela época lá, a espada ia. Então, o motivo certo são esses bons combates, porque muitas vezes a gente se pega perdendo energia, perdendo o nosso sono, perdendo o nosso tempo, perdendo o nosso fôlego, com coisa que a gente depois, quando a gente olha, fala, me exaltei tanto com isso daí, perdi tanta energia nisso daí, e para quê? Era uma bobagem. Tem um escritor inglês, chamava Dr. Samuel Johnson, e alguns amigos falavam sobre ele, sobre o perfil dele, diziam assim, para ele, para o Dr. Johnson, como ele era conhecido, a disputa mais leve e insignificante era uma disputa na arena. Se fosse derrotado num argumento, apelaria à linguagem ofensiva e à rudez. Aí o outro vai dizer, não se pode discutir com o Johnson, porque quando sua pistola nega fogo, ele nos derruba com uma coronhada. Seja pelos motivos mais insignificantes. Então, a primeira coisa que a mansidão nos faz é identificarmos exatamente as coisas com as quais nós temos que gastar a nossa força, o nosso tempo, a nossa energia, o nosso vigor, as nossas palavras, o nosso empenho. Identificar as guerras certas. Quando nós estivermos no meio de algo que está surgindo um conflito, uma situação, a gente não pode entrar de qualquer jeito, não pode ir se afobando, tem que parar e pensar, vale a pena? Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria de deixar de discutir tantas vezes na internet com um ateu, com situações assim, que não serviram para nada, porque o que funciona, irmãos, é a pessoa te conhecer a sua vida, e o evangelho, o seu conjunto das palavras que você falar, acompanhado de uma vida coerente com esse evangelho. E aí a gente fica brigando às vezes no Facebook, e o pau quebrando, aí depois acaba, não resolveu nada, ninguém mudou de ideia, e você se desgastou, perdeu o sono, e ficou mal, e ficou ansioso. Pode ter cada caso um caso. Estou falando no meu caso, eu combati uns maus combates na internet às vezes, em debates com pessoas e tal. Motivo certo contra as pessoas certas. E Aristóteles não era cristão, até porque ele veio muito antes de Cristo, mas a gente sabe que pessoas certas pode significar aquilo que está em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Tem situações que nós estamos enfrentando alguém, ou brigando com alguém, ou gastando essa luta em relação a uma pessoa, que na verdade o que está alimentando aquilo, o que está por trás de tudo aquilo, é um espírito maligno, que está só assistindo, né? Está só, cruzou os braços, bom, eu estava matando os dois, agora deixa que os dois se matam, e aí eu posso cruzar e descansar. Então, tem casos que a mansidão vai me fazer parar e entender que a minha luta não é contra aquela pessoa, mas contra algo que está espiritualmente por trás daquela situação. A mansidão vai me ajudar a não descontar as coisas nas pessoas erradas. Quantas vezes a gente está com um problema na nossa vida
E aí, de repente, uma pessoa vem falar com a gente, ou alguém da nossa família, a gente é grosseiro com essa pessoa. Só que estamos descontando nela aquilo que não é ela. Por exemplo, você está dirigindo, só que aí você saiu tarde de casa, como eu também faço às vezes. Aí a gente está indo de carro, e aí uma pessoa na nossa frente, nós estamos atrasados, porque saímos atrasados, então a gente está com pressa, e se a gente está com pressa, a gente quer caminho livre, para poder andar acima da velocidade. Aí a pessoa que está à sua frente, quando o farol ficou amarelo, você enfiou o pé no acelerador, e ela pôs o breque, porque ela saiu no horário certo, é uma pessoa prudente, e sabe que o sinal amarelo é melhor parar do que continuar, dependendo da distância que você está. Só que eu e você que estávamos atrasados, mão na buzina e fica lá dentro do carro, mas que gente mole, esse pessoal que veio do interior para a cidade grande, volta para a sua cidadezinha, e a gente desconta tudo naquela pessoa que não tem nada a ver com o meu atraso e com o seu atraso. Quem é a pessoa certa de nós focarmos as nossas energias nessa hora? Nós mesmos. É falar, tá vendo, Samuel, se você tivesse saído no horário, você não precisava estar querendo pressionar as pessoas para que elas fiquem andando mais rápido, era só ter saído 10, 15 minutos antes. A mansidão me faz agir contra a pessoa certa, que em muitos casos sou eu, que em muitos casos é você. Por exemplo, Jesus não se distraía, por isso que ele era manso. João capítulo 8, os caras vieram, os religiosos, os fariseus vieram com uma mulher que foi pegando o ato de adultério. Jesus adulterou, tal, está errado. Mas Jesus sabia quem eram as pessoas que ele tinha que atingir naquele momento, que era mais os religiosos do que a própria mulher. Então o que Jesus vai falar vai atingir mais os religiosos, as pessoas que estavam ali, que foram deixando as pedras no chão e foram indo embora. Então Jesus sabia exatamente em quem que ele tinha que trabalhar, quem deveria ser o foco da ação, da atitude. A mansidão nos dá essa clareza, esse discernimento. Então ela nos coloca numa briga pelo motivo certo, contra as pessoas certas e de maneira certa. Quando eu fiz a prova da OAB, caiu uma questão na minha prova. A questão era assim, calma que vocês vão entender, tá? Nossa, vai vir com coisa de direito agora, não quero saber, não quero tudo tapar os ouvidos. Não, tranquilo, a pergunta era assim: está relacionado com o princípio da proporcionalidade, que é essa dimensão que a gente está falando. Aí vinham algumas alternativas. Uma das questões das frases era: matar um passarinho usando um canhão. Que é a ideia de que não é a questão não é que não, por exemplo, eu quero matar um passarinho. Não mate passarinhos, irmãos, é só um exemplo, mas no exemplo da prova era: eu preciso atingir um passarinho. Quando você usa um canhão, você vai matar o passarinho? Lógico que vai, a não ser que for o passarinho Hulk. Vai morrer o passarinho. Só que vai morrer o passarinho e vai morrer a vizinhança inteira. Por quê? Porque não é proporcional uma bola de canhão com um passarinho. Então, às vezes, nós estamos agindo pelo motivo certo, com a pessoa certa, mas não da maneira certa. A gente, para atingir um objetivo, a gente arrebenta tudo, a gente destrói tudo. A gente quer cuidar do dedo, a gente amputa o braço. A gente quer falar de Jesus para a pessoa, às vezes a pessoa precisa ouvir o evangelho. Tu precisa, irmão, mas precisa arrancar a cabeça da pessoa, colocar ela na parede, pegando no colarinho dela. E olha o que diz Alistair McGrath, que é um ex-ateu, que ele é presidente do Centro de Defesa de Fé Cristã em Oxford. Ele diz assim: o evangelho só deve causar dificuldade por sua natureza
e conteúdo intrínsecos, pela mensagem em si, não pela maneira em que é anunciado. Uma coisa é o evangelho ser motivo de ofensa, porque o evangelho é uma mensagem forte. Outra bem diferente é seus defensores serem motivo de ofensa pela escolha pouco sensata das palavras a serem usadas, ou sua atitude agressiva ou desdenhosa em relação aos de fora. A maneira certa. Existe uma forma certa de apresentar o evangelho. Ah, mas eu estava apresentando, ele não estava concordando, aí eu dou uma voadora mesmo. Irmão, não é a gente que faz. A gente é só um instrumento, que é o Espírito Santo que pode quebrar as barreiras. A gente não consegue. Então, às vezes, o motivo é certo, aquela pessoa é certa, precisa do evangelho, mas a maneira que vai apresentar com uma truculência, com uma falta de sabedoria, que aí não é feito com mansidão. E olha o que diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estejais preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir razão da fé e da esperança que há em vós. Mansidão, controle, a maneira certa de saber que se a pessoa discordar de mim, eu não preciso gritar, eu não preciso... eu posso manter a maneira certa, mesmo quando eu não encontro a resposta que eu esperava na pessoa. Então, motivo certo, pessoa certa, maneira certa, momento certo. Olha uma das coisas que mais acontecem em reuniões. Você pega uma reunião com várias pessoas, aí o pessoal senta para a reunião. E aí está se discutindo um assunto, e aí você tem uma opinião que é contrária à maioria. Aí você fala, olha, eu sei que vocês estão entendendo dessa forma, mas eu penso que poderia ser dessa forma, tal. Só que você olha e fala, bom, ninguém está comigo, ninguém acha isso, então tá bom, vou ceder para a maioria. E aí a coisa acontece. Aí acaba a reunião, vem pessoas falar com você. Fala, eu concordava com você, tal, não quis falar nada para não criar um clima às vezes não muito legal, tal, mas você estava certo, tal. A hora de falar sobre esse assunto era lá. O momento era aquele. Agora já não é mais momento de conversar. Já foi decidido, já foi resolvido. Agora não adianta vir fazer política comigo, porque isso é política. Isso é politicagem, né? Que a gente fala que a gente briga tanto, mas é o que a gente faz às vezes. Tem um momento certo de uma ação e a gente não toma aquela ação. Aí depois que passa, a gente começa a tomar atitudes que não vão resolver mais, aí não dá certo. Na hora a gente não fala, depois a gente passa dias remoendo e se retorcendo, irmão, não adianta mais. Tem o momento certo, tem a hora certa. Tinha uma situação para resolver e não resolveu. Aí depois de 1 ano aparece a pessoa com aquela situação. Fala, mas por que você não falou naquela hora que a gente estava conversando sobre isso e resolvendo? Momento certo. E por último, que Aristóteles coloca como sendo um conteúdo da mansidão, é pelo prazo certo. Irmão, agiu, falou, fez o que tinha que fazer, ponto final. Senão vira igual aqueles parágrafos, né? A professora Esther pode nos ajudar, que os textos mais chatos de você ler são parágrafos que nunca tem ponto final, só tem vírgula, aí a pessoa escreve vírgula. Tem uma hora que você fala, não, preciso ler de novo, porque tem sempre uma vírgula. O que vai falar? Efésios 4, 28. Não se ponha o sol sobre a sua ira. A ideia é, olha, você tem um motivo para se irar, ou para resolver, resolva, mas quando o sol se pôr e for hora de dormir, não continue com isso remoendo. Não continue com isso sendo desenvolvido, porque tem que ter um prazo certo. Se nós não aplicarmos esses princípios da palavra mansidão, o que é um milagre de Deus, porque nós estamos falando de fruto do Espírito, então tem a nossa parte de plantar, de investir, mas ao mesmo tempo é um milagre de Deus que tem que acontecer em nós, nós vamos viver nos arrependendo e deixando marcas em muitas pessoas. Quando eu não ajo pelo motivo certo, com as pessoas certas, da maneira certa, no momento certo e pelo prazo certo, eu vou viver me arrependendo.
Eu vou estar toda hora olhando para trás, puxa, não devia ter falado aquilo naquela hora, não devia ter feito isso por aquele motivo, não devia ter feito isso contra aquela pessoa, não devia ter feito aquilo daquele jeito. A pessoa que não é mansa, ela vive num constante complexo de culpa e de arrependimento, porque ela sabe que sempre passou do ponto. A mansidão é o fruto do Espírito que nos ajuda nesses aspectos. E a gente evita deixar marcas, irmãos. E cada vez que você não é manso numa situação em que você tinha que ser manso, e você foge a esse equilíbrio, você deixa uma marca que a pessoa pode te perdoar, mas até você reconquistar a confiança dessa pessoa de novo, vai demorar. A pessoa vai ficar com os dois pés atrás de você, com você. Fala para essa pessoa, eu sei que quando ela vem com um foguete de guerra. Então, até você reconquistar a confiança dessa pessoa, onde ela vai se abrir novamente, o coração dela para se relacionar com você, vai demorar. A mansidão nos ajuda a não provocarmos essas marcas nas pessoas. Amém? Em segundo lugar, então, a mansidão tem essa dimensão da humildade e a dimensão da proporcionalidade. Não é o cachorrinho manso, é o cachorrinho que com o pessoal da família, ele é amável. Mas se entrar um ladrão e quiser violentar a mãe da casa, ele vai se posicionar e ele vai reagir. E esse seria o sentido de manso nos termos que a Bíblia usa. Em segundo lugar, e último de hoje, domínio próprio. Domínio próprio. Samuel, é meio complicado, né? O preço é alto, né? A gente, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, fé, fidelidade, mansidão. Não é muito fácil, né? Não é não. É por isso que as figuras da vida cristã são maratona, guerra e levando a sua cruz e siga-me. É porque é um desafio. Nós somos bastante difíceis, irmãos. O nosso caráter está tão longe do de Jesus que é uma maratona, é uma cruz e é uma guerra. Mas a gente conta com a ajuda de Deus nisso, com a força dele, com o milagre dele. Domínio próprio. Domínio próprio tem a ver com aquela ideia de que tem coisas que eu desejo fazer, mas não devo fazer. E aí, numa situação onde eu sei o que eu devo fazer, mas tem algo que eu desejo fazer que eu não devo fazer, eu consigo caminhar por onde eu desejo, por onde eu devo e não por onde eu desejo. Essa é a ideia básica. Tem muitas coisas na minha vida e na sua vida que nós desejamos, mas não devemos. O domínio próprio vem para nos fazer andar onde nós devemos. Se conciliar os dois, maravilhoso. Puxa, eu devo e desejo? Ótimo, é o que Jesus vai falar no capítulo 4 de João. A minha comida, ou seja, aquilo que eu desejo, que me alimenta, é fazer a vontade do Pai. Pronto, você tem o desejo e você tem o devo junto. Ele devia cumprir a vontade do Pai e desejava fazer isso, perfeito. Então, na nossa vida, esse é o plano ideal. Tipo, eu desejo ser santo e eu devo ser santo. Ótimo. Irmão, maravilhoso, mas tem situações onde eu vou desejar algo que não é bom, que é destrutivo, que é pecado, que é ruim, que é veneno, mas eu vou perceber mas eu não devo. O domínio próprio é a capacitação do Espírito em nossa postura para falarmos: eu não vou fazer o que eu desejo, nessa situação eu vou fazer o que eu devo fazer. Ou situações outras, que nem, por exemplo, eu tinha a pregação de hoje. Então ontem eu estava em casa e tinha comprado um livro novo, essa semana, que eu estou com muita vontade de ler. Então uma situação que não é pecado. Se eu pegasse o livro novo para ler, não era pecado, é um livro e um livro cristão inclusive. Mas eu tinha um dever, que era preparar a ministração de hoje. Só que eu estava com mais vontade de ler o livro que eu comprei novo do que preparar a ministração de hoje.
O domínio próprio é aquilo que me deu o poder de falar: bom, eu tenho o desejo de ler esse livro, mas eu preciso e eu devo fazer a palavra de amanhã, então eu vou fazer a palavra de amanhã. Então não é só questões de pecado ou não pecado, tem coisas que até não são pecados, mas que você está desejando, mas não é o melhor, não é o que você deve fazer. Eu quero jogar videogame, mas essa semana eu não conversei com a minha esposa. Jogar videogame é pecado? Não é. Mas eu estou com mais vontade de jogar um FIFA. Pois é, o domínio próprio vai te ajudar a desligar o PlayStation e conversar com a sua esposa. E o contrário é verdadeiro. Deixa eu pensar num exemplo feminino aqui, cara. Ou então ensina ela a jogar o FIFA, irmã. A mesma coisa para você, irmã. Às vezes você, puxa, eu queria tanto fazer, eu queria ir no manicure, eu queria ir fazer a minha chapinha da semana, mas eu preciso ir pagar as contas de casa, eu preciso chegar mais cedo no trabalho, enfim, seja o que for. O domínio próprio é a capacidade de nós abrirmos mão daquilo que nós desejamos e não devemos para fazer aquilo que devemos. E nós só devemos porque é melhor para nós no final das contas. Porque Deus nunca coloca um devemos que não seja bênção para mim e para você. Então Deus, quando coloca um mandamento, não é porque Deus olhou e falou assim: deixa eu ver o que eles gostam, porque eu vou tesourar tudo, assim, vou ficar só assistindo, você estraga o prazer deles aqui. Nossa, olha, eu vou torturar todo mundo com aquilo que é muito bom. Tudo que é realmente bom, Deus não restringe a nós. Deus só coloca rótulo de veneno naquilo que é veneno. Deus só coloca rótulo de pecado naquilo que é veneno, naquilo que destrói, naquilo que nos prejudica. Então tem coisas que a gente deseja e Deus está falando: olha, eu não quero que você faça isso, não é porque eu quero estragar o seu prazer, é que eu sei que esse prazer que você vai ter aí vai durar muito rápido, só que vai te destruir com marcas eternas, com marcas que vão perdurar. Então, abra mão do seu desejo agora, tenha fé em mim, confie em mim, que eu sei o que é melhor para você. Aí eu falo: Deus, eu confio em Ti e vou fazer aquilo que eu devo e não aquilo que eu desejo. De onde vem esse poder? Domínio próprio. Vem do Espírito Santo, a partir de uma postura nossa. Essa palavra, ela é usada em 1 Coríntios 7:9, usando-se sobre o impulso sexual. Impulso sexual. Então, vícios na área da sexualidade precisa de domínio próprio. E domínio próprio vem de uma postura sua com uma ação do Espírito Santo. Então não tem como alguém ser liberto de um vício em pornografia, de algum caso de adultério já estabelecido e aliançado, sem essa capacitação do Espírito Santo, sem domínio próprio. A língua, Tiago 3, domínio próprio, irmão, que é, segundo a Bíblia, a parte mais difícil de controlar de toda a sua vida, é a sua língua. Samuel, a sua também, a minha também, a nossa língua. É a área mais difícil da nossa vida. Depois dá uma lidinha em Tiago 3, que é um texto que a gente tem muita dificuldade em segurar. Assim, não só fofoca. A gente tem problema com língua para muita coisa. Já percebeu que tem pessoas que estão sempre interrompendo as outras? Já percebi, Samuel, você também. Nós fazemos bastante. A pessoa nunca deixa terminar e já está te entrando no meio. Isso é falta de domínio próprio. É orgulho por um lado, porque o que você está falando não tem relevância. Então deixa eu falar logo, termina logo, porque eu quero falar, e o que você está falando é relevante, não me interessa, não acrescenta nada ao diálogo. Então a pessoa que interrompe muito, primeiro é orgulho, mas segundo é falta de domínio próprio. Não consegue controlar a língua, não consegue se segurar. Tem uma história que o pastor Silmar Coelho conta também, que tem a ver com a língua, que é muito engraçado. Ele foi com a esposa dele no mercado. Chegou no mercado, fizeram a compra. Essa história ele contou há uns 10 anos atrás. Fizeram as compras.
Chegando no caixa, a esposa dele que ia pagar, tirou o talão de cheque e falou: amor, eu só tenho um talão de cheque, preenche você, porque você é melhor para preencher esse cheque do que eu, e às vezes eu já errei tudo, então preenche você. Aí o Marco ele falou que todo bonzão, pegou o talão de cheque, até porque ele, mestre em preencher cheques, pós-graduado, começou a preencher e errou. Aí quando ele errou, o sangue já subiu. Aí a caixa, tá errado. Falei, não, mas eu vou... Tá errado. Não, mas você tem que precisar... Dá errado. Não, mas eu vou fazer uma rasura. Tá errado. E aí o sangue subiu. Aí ele disse que pediu para reservar as compras num determinado lugar ali. E entrou no carro. Ele falou, irmãos, eu estava nervoso naquela hora. Eu estava pilhado, estava exaltado. Peguei o carro, fui dirigindo para casa. E a Janice, que é a esposa dele, foi no meu braço e começou a fazer assim só. E foram para casa, entraram, pegaram o cheque, voltaram, entraram no carro, voltaram para o mercado. E a Janice lá no braço dele. Aí chegaram lá, pagaram, arrumaram tudo, pegaram as coisas, colocaram no carro, foram para casa. Aí o tempo passou, umas 3 horas se passaram. E aí ele foi lá, Janice, queria conversar com você. Pode falar. Glória a Deus pela sua vida. Porque se você tivesse falado alguma coisa naquela hora, teria arrancado a sua cabeça. Domínio próprio. De discernir que em algumas situações é hora de segurar e controlar a língua. Essa palavra, domínio próprio, tem a ver com rango, comida, almoço, jantar, excessos na alimentação, irmãos. Eu tive um professor no seminário Servo de Cristo, que ele era discípulo do John Stott, que é um escritor muito importante. E esse professor começou a comer demais. Começou a engordar ao ponto de ter começado a andar com muleta, para ajudar a sustentar o peso, porque começa a pesar, o joelho, tudo. Um dia ele entrou na sala, o John Stott falou assim para ele, John Stott morreu em 2012, o Stott falou assim para ele, olha, eu vou pensar muitas vezes antes de considerar o que você me falar, porque alguém que é tão irresponsável com o próprio corpo, dificilmente vai ser alguém responsável com o Evangelho. Esse professor recebeu aquela palavra, porque podia se ofender, ir embora e falar, agora eu não volto mais, não. Ele disse, pastor, a próxima vez que o senhor me vir, porque ele viajava para a Inglaterra para encontrar o John Stott, mas ele é brasileiro, a próxima vez você vai encontrar uma nova pessoa, você vai encontrar outra pessoa. Voltou para o Brasil. Hoje, resumindo a história, ele é maratonista, esse professor. Então ele corre aí a corrida dos 42 quilômetros, está em forma. Hoje ele tem uns 55 anos mais ou menos e corre uma maratona. Está bem, está firme, porque entendeu que a Bíblia não separa essas coisas. É importante. Então, essas áreas que a gente não controla, de alimentação, eu mesmo, chegou em dezembro, eu falei, ixi, eu estou muito acima do peso. Engordei demais depois que eu casei. Engordei 2 anos. Engordei, sei lá, uns 8 quilos aí. É muito, não posso. Como alguém que fala do Evangelho, fala de Jesus. E domínio próprio é um fruto do Espírito. Eu preciso mudar. Passei janeiro fazendo dieta. Já melhorei. Agora fevereiro também estou fazendo tal. Agora tem um dia que você come um pouco mais. Claro, né, irmão, mas fazer de um estilo de vida onde você é dominado pela glutonaria, pela comida e por essas coisas não dá certo. Então, o Espírito Santo está aí para nos capacitar a mudarmos a nossa alimentação. O Álvaro falou disso semana passada, mas o consumismo. Tem um conselheiro na rádio CBN, ele chama Flávio Gicovati, não sei quem já viu. Já viu? Então, ele não é cristão, mas ele falou algo que eu li, eu falei, puxa, é importante isso. Olha o que ele disse. O consumismo é muito mais fonte de infelicidade do que felicidade.
O prazer trazido pelo consumismo é passageiro. Aí eu achei impressionante. É uma bolha de sabão e em seguida vem outro desejo. Uma bolha de sabão, é isso mesmo. A gente fica, eu preciso comprar aquilo, preciso comprar aquilo, preciso comprar aquilo. Depois que a gente compra, depois de um mês a gente nem lembra daquilo. Olha o engano do consumismo. E a gente já está buscando uma outra coisa para alimentar. Quando a gente entra nesse fluxo de consumismo, nós vivemos de bolinha de sabão em bolinha de sabão, e de consistente nós não temos nada. E aí ele vai dizer, e vai usar um exemplo muito legal, que é para nós ficarmos atentos, que é bem simples, mas, puxa, é mesmo. Falou que na década de 20, quando foi lançado o shampoo pela primeira vez, aqui no Brasil, o shampoo é algo essencial para viver? Eu sei que algumas mulheres hoje vão dizer que sim, mas irmã, confia em mim, houve um dia em que não existia shampoo e condicionador. Mas quando isso foi introduzido, qual foi a tática da indústria do shampoo para fazer com que as pessoas aderissem e comprassem o shampoo em grande escala? Foi colocar uma propaganda com mulheres lindas e maravilhosas, que essa tática continua até hoje, mas uma das fontes foi aqui. Por quê? Porque sexo é uma necessidade natural da pessoa, shampoo não. Então faça um comercial onde há algo que estimule de alguma forma uma necessidade natural, junto com algo que não é uma necessidade natural e não é importante, que no subconsciente da pessoa ela vai entender que tudo aquilo é natural e essencial. E isso é o simples do simples do simples. Imagina o que essa galera não faz aí para fazer a gente comprar as coisas, irmão. Agora, o Espírito Santo é esse poder de Deus para nós não entrarmos nesse fluxo desenfreado de consumismo. Sabe o que a palavra domínio próprio tem a ver com essa figura aqui? Assim. Agarrar-se a si mesmo. Ou seja, eu quero ir, mas ao mesmo tempo eu consigo me auto-agarrar. Então, agarrar a si mesmo. Não é que o impulso não existe, um desejo, mas eu sei o que eu devo. E como eu sei com o que eu devo, eu tenho capacidade o suficiente para me auto-agarrar e falar, não vai, mas eu quero, mas não vai, mas eu quero, mas não vai. É uma palavra muito rica. Porque o que acontece? Tem muita gente querendo agarrar o outro, né? Agarrar a vida dos outros. Querendo controlar tudo da vida dos outros, né? Então, ao invés de agarrar ele mesmo, ele está sempre querendo controlar o outro. Sem querer barrar todo mundo, segurar todo mundo, impedir todo mundo. Mas o domínio próprio tem a ver com nós agarrarmos a nós mesmos. O maior problema da minha vida sou eu mesmo. O maior problema da sua vida é você mesmo. É nós nos controlarmos a nós mesmos. E a gente gasta uma energia enorme controlando a vida de muita gente, quando na verdade o maior problema é controlar a nossa vida. E é o que Jesus vai dizer para os religiosos lá em Mateus capítulo 7. Vocês estão querendo controlar o cisco no olho das pessoas e não estão controlando a trave que está no olho de vocês. Gaste tempo e energia cuidando da trave que está no olho de vocês, antes de querer cuidar no cisco que está no olho dos outros. Mas a gente cria um olhar viciado nos defeitos dos outros, e um olhar viciado e apurado no vício, nos problemas dos outros, e uma cegueira com a gente, que a gente nem percebe mais. Não tenho nada assim que eu precise dominar, assim, ixi, irmão, quer que eu te dou uma lista? Jesus, faz as escamas caírem do olho da tua serva, do teu servo. E aí a gente aprende uma outra coisa para nós encerrarmos, que salvação na Bíblia não é um ticket anti-incêndio para você não ir para o inferno. Falou, olha, você ia para o fogo, agora você não vai mais, então toma um ticket e fica na salinha de espera chamada igreja, que quando chegar a tua hora, você entra no elevador e vai direto para o céu e você está tranquilo. E isso é salvação. Salvação é tão mais que isso. Salvação também tem a ver
com essa liberdade de nós nos despojarmos e lançarmos fora da nossa vida tudo aquilo que não era plano de Deus para estar nas nossas vidas, e está como uma sanguessuga nos sugando e nos matando aos poucos. A salvação vem para agora mudar a nossa realidade em áreas que sem o sangue de Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, nós continuaríamos escravos, nós continuaríamos consumidos dia a dia. A boa nova vem dizer que você não precisa mais ser escravo, e você não precisa esperar morrer para ir para o céu, para ter um corpo glorificado, para ter todos os seus problemas resolvidos. Não, Deus tem uma ação do Espírito Santo para as nossas vidas hoje, para que nós tenhamos liberdade daquilo que nos destrói, daquilo que está consumindo, daquilo que nós temos de melhor, daquilo que está acabando com a sua vida, com a sua família, com a sua personalidade, com aquilo que você é. Olha o que o Salmo 19:13, o salmista vai dizer: da soberba livra o teu servo, para que ela não me domine. Tem a ver com uma pessoa se impondo sobre a outra, controlando uma pessoa. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 6: o corpo do pecado ser destruído, para que não sirvamos mais o pecado como escravos. 2 Pedro 2,19 vai dizer que se alguma coisa me vence, eu me torno servo desta coisa. Então, quando um vício me vence, quando um pecado me vence, eu sou um escravo desse pecado, eu sou servo desse pecado. Aí o Evangelho vem e diz: olha, há um poder de te transferir do império das trevas para o reino da luz do amor de Deus, onde você não vai mais ser um capacho do diabo, um empregado do diabo, mas você vai ser livre para poder decidir e agir com aquilo que Deus planejou para você, e não com aquilo que te consome, não com aquilo que te destrói. 2 Crônicas 16:9, tem um versículo maravilhoso, que você pode anotar na sua Bíblia. 2 Crônicas 16:9: quanto ao Senhor, quanto a Deus, os olhos dele passam por toda a terra, para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Coração totalmente dele. Isso é possível. Por quê? Porque o véu foi rasgado, porque o sangue foi derramado, porque a ressurreição aconteceu, porque o Espírito Santo está dentro de você. Hoje o seu coração pode ser totalmente dele. Nós não precisamos mais sermos roubados, nós não precisamos mais ser sugados por aquilo que nos destrói, por aquilo que nos faz mal. Há uma libertação em Deus para nós. Nós não precisamos ser como Judas. Olha que triste quando você olha a história de Judas. O cara teve a chance de andar com Jesus, todo dia aprendendo de Jesus, tete a tete com Jesus, mas ele era escravo. João 12:6 diz que Judas era ladrão. Ele estava preso, ele estava escravo de um pecado, que era a desonestidade, que era o amor ao dinheiro. E aquele pecado, essa aliança com esse pecado, essa servidão para esse pecado, fez com que ele não usufruísse do verbo que se fez carne. E no final, o que foi que destruiu Judas? O amor ao dinheiro, a mesma coisa. Então às vezes a gente conserva algumas alianças na nossa vida de pecado, que vai ser exatamente a aliança que vai nos destruir lá na frente. Mas o Evangelho é esse poder de Deus para sermos livres, e aí nós podemos ter domínio próprio de dizer: olha, de certa forma eu até desejo esse pecado, mas Deus diz que me destrói e eu não devo, então eu vou andar pelo caminho de Deus. Hoje há esse poder dentro de nós.